Hoje nós estamos chegando ao fim da exposição das 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. Nos últimos 2 meses e meio, nós tratamos especificamente de cada uma dessas cartas e hoje a gente encerra com a carta de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao verso 22, que diz: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra. O que seria de nós se nós não tivéssemos as Escrituras? O que seria das nossas míseras vidas se não tivéssemos a Bíblia para nortear os nossos passos? Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pedimos, ó Deus, que as verdades contidas nesse texto de Apocalipse possa falar aos nossos corações, e que a gente possa sair daqui exortado, admoestado, como também encorajado pelo Senhor a viver uma espiritualidade onde o seu nome é glorificado nas nossas vidas, em cada instante, em cada momento. Nós pedimos a tua bênção e assim fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Queridos, assim como fiz em cada uma das outras 6 cartas, eu gostaria também nesta 7ª carta, escrita à igreja de Laodiceia, de trazer algumas considerações, de fazer algumas considerações sobre essa cidade. Primeiro, a cidade de Laodiceia foi fundada em 250 anos antes de Cristo. E ela foi fundada por um indivíduo chamado Antíoco da Síria. A cidade, naquela época, era importante pela sua localização. Ela ficava no meio das grandes rotas comerciais. E em virtude disso, ela era uma cidade muito rica e opulenta. Laodiceia situava-se 80 quilômetros distante de Éfeso e 64 quilômetros a sudoeste de Filadélfia. Portanto, era uma cidade que tinha uma localização emblemática. Se não bastasse isso, ela estava completamente absorta, imersa na cultura grega. Em Laodiceia, você não somente encontrava influência
da cultura grego-romana, mas também você encontrava pessoas que eram dirigidas, conduzidas e guiadas especificamente pela filosofia dos gregos. Era uma cidade que também podia ser considerado um centro bancário, e um indício da riqueza ou da prosperidade dessa cidade é o fato de que quando ela sofreu extensivos danos em virtude de um terremoto, ela reconstruiu-se sozinha, sem nenhuma ajuda do Império Romano. Ela recusou a ajuda financeira do Império Romano, porque ela era tão rica, possuía tantos recursos, tanto dinheiro, que ela falou: nós não precisamos do dinheiro de César. No comércio, existia a fabricação de uma lã negra e lustrosa. Era um centro manufatureiro, com muitas roupas fabricadas com esse tipo de lã, e que na época eram muito conhecidas. Além disso, Laodiceia fora uma cidade que possuía uma famosa e relevante escola de medicina. Nessa cidade, era comum a produção de um remédio para os olhos, conhecido como pó frígio. E ali, uma das principais deidades veneradas era Asclépio, o deus da medicina. Então, se não bastasse ser uma cidade rica, era uma cidade com farto comércio, e uma cidade também que era um centro, uma referência mundial, podemos assim dizer, na área da medicina. Mas ela tinha uma grande desvantagem. A desvantagem dela é que, diferente da cidade vizinha de nome Hierápolis, as suas fontes e as fontes termais que existiam tanto lá quanto em Colossos, Laodiceia não possuía, não dispunha de um suprimento permanente de água. É interessante isso. Ela era rica, opulenta, próspera. Ela era uma cidade independente, autossuficiente, mas ela, diferentemente de Colossos e diferentemente de Hierápolis, que eram cidades bem próximas, não possuía água. A água, para chegar lá, tinha de vir canalizada de considerável distância. E quando ela vinha, ela percorria um tipo de encanamento rústico, assim digamos, e quando chegava à cidade, a água chegava morna. Ela não saía mais, ela não chegava com o mesmo vigor, digamos assim, de que quando ela foi encanada. Esse transporte era feito por um aqueduto, e quando chegava perto da cidade, ele era transportado em meio a blocos cúbicos de pedra, perfurados ao meio e colados num tipo de argamassa, num tipo de cimento. A gente pode dizer, por exemplo, que a cidade de Laodiceia se caracterizava por 4 características. Ela era um centro bancário e financeiro, e a gente pode dizer, sem a menor sombra de dúvidas, que era uma das cidades mais ricas do mundo, podendo ser comparada, por exemplo, em magnitude a Nova York ou a Tóquio. Cidades riquíssimas. Lá era um lugar onde habitavam muitos milionários. Os homens mais ricos do império, alguns deles moravam em Laodiceia. Ela também, como falei, era esse centro industrial de tecidos, o que levava os moradores de Laodiceia, daquela cidade, se sentirem orgulhosos pelas roupas que possuíam. Na verdade, você podia afirmar que andar pelas ruas de Laodiceia significava andar com as roupas das melhores grifes do mundo antigo. Com certeza lá ninguém vestia C&A, nem tampouco o líder. Um centro médico que tinha
como falei, uma medicina famosíssima. Além desse tipo de pó que se usava para os olhos, ali também se fabricavam ungüentos milagrosos para os ouvidos, que ajudavam aqueles que tinham graves problemas de audição a terem as suas enfermidades solucionadas. Esse pó frígio que eu falei era usado para fabricar um tipo de colírio que aliviava as dores daqueles que tinham dificuldade de visão. Mas ela não tinha água. As águas de Colossos eram terapêuticas. As águas de Hierápolis faziam um enorme bem para a população. Mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis. Ninguém conseguia beber. Beber as águas mornas de Laodiceia significava dizer que a possibilidade de regurgitar, para não falar uma palavra pior, seria possível a todos aqueles que dela bebessem. Agora, e a igreja? Como era a igreja de Laodiceia? Interessante que de todas as 7 cartas, Laodiceia é a mais criticada pelo Senhor. É a igreja que não tem um elogio sequer por parte do Senhor. Pelo contrário, quando a gente lê esse texto, a gente vê que a igreja tinha a cara da cidade. Em vez de ela transformar a cidade, ela se conformou com a cidade. Laodiceia era a cidade da transigência, e a igreja tornou-se também transigente. Em Laodiceia, os crentes eram frouxos, sem entusiasmo, débeis de caráter, sempre prontos a comprometerem-se com o mundo, descuidados. Eles pensavam, na verdade, que todos eles eram bons, eles estavam satisfeitos com a sua vida espiritual, eles estavam satisfeitos com o que tinham, estavam satisfeitos com sua prosperidade, eles eram orgulhosos por causa dos seus membros ricos, e a religião ou o cristianismo para eles não passava de um simples ou de uma simples simulação. Agora, qual foi o diagnóstico que Jesus fez dessa igreja? Eu não estou dizendo do diagnóstico que eu fiz, ou que você fez, ou que qualquer intérprete possa fazer. Mas qual foi o diagnóstico que Jesus fez dessa igreja? O que Jesus tinha, ou que Jesus teve a dizer a respeito dela? Primeiro, no verso 15, Jesus identificou essa igreja com uma grave falta de fervor espiritual. O problema de Laodiceia não era teológico e nem moral, diferente das outras igrejas. Você não vê nessa carta o Senhor dizendo que eles devessem se preocupar, ou que eles tinham sido influenciados pelas doutrinas dos nicolaítas, por exemplo, como Éfeso foi. Você não vê a igreja de Laodiceia sendo confrontada pelo Senhor porque eles estavam absortos em todo tipo de pecado e promiscuidade sexual, como outras foram. Não há crítica do Senhor em relação a isso. Não havia heresias, falsos mestres daquela igreja, nem tampouco havia pecado de imoralidade ou qualquer outro tipo de equívoco na área da sexualidade. Nessa carta você não percebe que não há menção de hereges, não há menção de malfeitores, e eles também não sofrem nenhum tipo de perseguição, diferente de outras que foram perseguidos. Os de Laodiceia não. O que faltava a eles era o quê? Fervor espiritual. É por isso que o Senhor faz o contraponto com águas mornas de Laodiceia. No próprio verso 15, em segundo lugar, Jesus identifica, ele traz em outras palavras a ideia de que um crente morto é pior do que um crente frio. Agora, antes de eu tratar especificamente disso, deixa-me afirmar que quando eu falo de crente morto, ou crente frio, ou crente morno, eu não estou falando de crente que aderiu ao reteté, está para longe disso.
Até porque, do ponto de vista da espiritualidade, o fato de termos uma ação mais mística, onde se grita mais, onde se fala mais, onde se exaspera mais, não significa dizer que se tem ou se não tem efetivamente fervor. O que o Senhor está querendo dizer é o seguinte, e Ele é claro em afirmar, Ele diz, olha, é melhor ser frio do que morno. E aí Ele faz a comparação, Ele faz a ligação, ou o link com as águas que vinham de outro lugar, pelo aqueduto que chegava lá já morna. E Ele dizia o seguinte, água morna quando se bebe, ela faz um mal enorme, e vocês estão fazendo um enorme mal, porque vocês são mornos. Era preferível que vocês fossem frios. Em outras palavras, é mais honroso ser um ateu declarado do que ser um membro incrédulo de uma igreja. A queixa de Jesus contra essa igreja era a hipocrisia deles. A queixa é que eles estavam na igreja, mas não tinham vida. Eles estavam na igreja, mas não amavam o Senhor e o seu reino acima de todas as coisas. Cristo para eles não era suficiente. Verso 17. Jesus identifica também que a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa. É interessante que Laodiceia se considerava rica, mas era pobre. E aí você olha, por exemplo, para Sardes, que era pobre, mas pelo Senhor era considerada rica. Sardes se considerava viva, estava morta. Esmirna se considerava pobre, mas era rica. Filadélfia dizia que era fraca, e nós vimos isso da última vez, mas Jesus a coloca diante dela uma porta aberta, dizendo, vocês são fortes. Quando você olha para a igreja de Laodiceia, você vê que eles estão estribados, fincados, numa autoconfiança que os levaria para a destruição e para a bancarrota. É interessante que no verso 17 você percebe aquilo que eu chamo de tragédia da autossatisfação. Laodiceia era a igreja que dizia, não preciso de coisa alguma. Dinheiro não nos falta. Quando a cidade foi destruída pelo terremoto e o imperador ofereceu recursos, eles disseram, nós não precisamos, nós temos. Nós precisamos, tudo aquilo que nós precisamos, nós temos. Ela era morna quanto ao seu amor por Cristo, pelo fato de que ela amava mais o dinheiro. E o amor ao dinheiro traz uma falsa segurança e uma falsa autossatisfação, o que leva indivíduos a não terem consciência da sua real condição. O texto, meus irmãos, é absolutamente claro em dizer, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Eu não sei se você já percebeu, mas existem pessoas que são assim. Elas não têm problemas, às vezes, financeiros, às vezes não têm problemas familiares, às vezes não têm problemas relacionais. A vida para elas flui numa tranquilidade, numa facilidade, e quando você lhes oferece o Evangelho, elas dizem, não preciso, eu tenho tudo que preciso. Não há necessidade, eu tenho tudo que necessito. Em quarto lugar, no verso 17 também o texto diz que os irmãos de Laodiceia viviam debaixo da tragédia do orgulho. Ela se orgulhava pelo seu ouro
ela se orgulhava de suas roupas, ela se orgulhava do seu colírio, mas o Senhor diz: vocês são pobres, nus e cegos. Meus irmãos, que diagnóstico terrível. Os irmãos de Laodiceia eram crentes presunçosos, eles achavam que não precisavam de nada, eles eram ricos, frequentavam as altas rodas da sociedade, eram influentes na sociedade, naquela cidade existia dinheiro para dar com pau, naquela cidade existia os melhores hospitais, centros médicos dos mais famosos que ajudavam os problemas a serem resolvidos e solucionados. Os laodicenses, eles eram orgulhosos, eles estavam debaixo de uma epidemia terrível, e essa epidemia os corrompeu ao ponto deles terem se transformado em pessoas vaidosas. Por isso que o Senhor fala para eles: olha, vocês não são nada disso. Para piorar, eles achavam que estavam indo maravilhosamente bem em sua vida religiosa, mas era uma igreja sem vida, era uma igreja que não tinha fervor, era uma igreja que não derramava lágrimas diante do seu Senhor, era uma igreja que não ansiava, que não amava, que não desejava viver para a glória de Deus, pregar o Evangelho, viver para o louvor do nome do Senhor. Era uma igreja que podia até ser correta do ponto de vista teológico, mas ela estava absolutamente perdida pelo fato de que era uma igreja orgulhosa. Eles achavam que estavam indo bem, mas Cristo diz a eles que eles eram cegos. E aí é interessante, numa cidade que possuía um hospital ou um centro universitário que criava um tipo de medicamento para que as pessoas pudessem enxergar melhor, e o Senhor diz: vocês são cegos. Numa cidade em que as águas chegavam mornas, ele dizia: vocês são tão mornos quanto essa cidade, vocês são intragáveis, e eu estou a ponto a vomitar-vos. É a expressão que ele usa. A espiritualidade de vocês traz nojo, a espiritualidade de vocês é falsa, a espiritualidade de vocês é opaca, vocês se dizem crentes, mas vocês não são coisa nenhuma. E a gente olha para a igreja de Laodiceia e a gente para pensar num bocado de gente assim, né? Não especificamente nomes, mas a gente para pensar em um bocado de gente da igreja evangélica brasileira que age dessa forma, que são frios, que desenvolvem uma espiritualidade orgulhosa, que acham que são autossuficientes. Eles achavam que estavam indo maravilhosamente bem em sua vida, mas o Cristo chega para eles e os acusa de cegos, mendigos e nus. E é interessante, mendigos apesar dos seus bancos, mendigos apesar de serem ricos. Jesus não é nada politicamente correto. Tão diferente do nosso tempo em que a gente tem que medir as palavras. Eu acho tão interessante, ontem eu estava em Manaus, eu não sei quem já foi a Manaus, mas Manaus é uma cidade muito quente, é a boca do dragão. Pior do que Manaus, acho que só Boa Vista e Teresina. É páreo duro. Cuiabá também é uma coisa triste, alguém falou Cuiabá aí. Quando você chega no aeroporto de Manaus e você sai daquele lugar, um bafo quente vem, que é uma coisa assim insuportável. O calor é terrível, é absurdo, é terrível, terrível mesmo. E em Manaus, eu fui pregar numa conferência, num evento que aconteceria na sexta-feira à noite e no sábado de manhã, e eu voltaria no sábado à tarde, pegaria um avião de volta para o Rio de Janeiro, como fiz chegando à noite. Lá é quente, não há possibilidade de mornidão.
Como, por exemplo, quando você vai para uma cidade do sul do país, em determinado período do ano, é frio, por exemplo, Curitiba. Você vai pegar 0 grau, -1, -2. Não há possibilidade de mornidão. Ou se é quente, ou se é frio. Todavia, nós às vezes achamos, nós temos a impressão de que dá para viver uma espiritualidade meio termo, nem tão pouco quente, nem tão pouco frio, uma espiritualidade onde nós demonstramos para Deus de que nós não precisamos dele e de que nós confiamos somente na força das nossas mãos. O Senhor nos chama de mendigos, dizendo o seguinte: vocês podem ter todo o dinheiro do mundo, mas vocês não podem comprar o perdão dos seus pecados. Os chama de nus, desprovidos de roupas. Eles possuíam as roupas mais lindas, das melhores grifes, mas essas roupas não eram adequadas para que se apresentassem diante de Deus. Eles foram chamados pelo Senhor de cegos, apesar de produzirem colírio, mas não conseguiam enxergar a sua pobreza espiritual. Diante disso, Cristo faz um apelo a eles. O que eu acho interessante, porque o texto nos diz que Cristo prefere dar conselho em vez de dar ordens. O soberano do céu e da terra, criador do universo, aquele que tem as galáxias debaixo de suas mãos, aquele que controla todas as coisas e que tem o direito de emitir ordens para que lhe obedeçamos, prefere dar conselhos. E ele aconselha a igreja de Laodiceia a fazer de Cristo sua suficiência. E aí é a chave desse texto, meus irmãos. O que o Senhor está dizendo para eles é o seguinte: o que precisa ser suficiente para vocês não é a autossuficiência, não é o dinheiro que vocês possuem, nem tampouco a capacidade que vocês têm de resolver problemas de enfermidade. O que tem que ser suficiente para vocês é Cristo, porque dinheiro não resolve todos os problemas, e nem sempre vocês vão conseguir solucionar todas as enfermidades. Eu lembro que eu estava pregando numa igreja em Alphaville, em São Paulo, um dos lugares mais ricos de todo o Brasil. À minha frente, você via artistas de televisão, apresentadores famosos ouvindo a mensagem. E ao final, um daqueles homens chegou para mim e compartilhou uma coisa interessante. Ele disse: pastor, eu tenho um filho que sofre de uma enfermidade. Ele disse qual era a enfermidade: muito séria, muito grave. Eu cheguei para um médico muito respeitado aqui no Brasil e falei para ele: doutor, dinheiro não é problema. Eu posso providenciar a melhor UTI móvel e levar o meu filho para Boston, levar o meu filho para Nova York, Washington DC, para França, para Paris, para onde o senhor achar. Me diga o que eu tenho que fazer aqui, eu farei. E ele, o pai, desolado, me disse o seguinte: pastor, o médico me disse que meu dinheiro não adiantava em nada, porque eu poderia levar o meu filho para qualquer lugar, que o problema dele era insolúvel. Que terrível. O primeiro apelo que o Senhor faz à igreja é o seguinte: Cristo tem que ser suficiente para vocês. A alegria de vocês não deve se fundamentar no dinheiro que vocês têm. A alegria de vocês não deve estar fundamentada na profissão de vocês. Aquelas pessoas eram bem-sucedidas profissionalmente, eram
profissionais das áreas mais distintas, e o Senhor está dizendo para eles o seguinte: o fato de vocês serem ricos, empresários, o fato de vocês serem pessoas bem-sucedidas, o fato de vocês possuírem muito dinheiro, isso não pode ser a razão da vida de vocês. Cristo tem que ser suficiente, porque somente Cristo pode preencher o vácuo da alma. E aí Cristo faz algo, o Senhor faz algo com a igreja. No verso 19, Ele chama a igreja a uma mudança de vida. É como se o Senhor dissesse para eles o seguinte: olha, está tudo errado, se arrependam. Vocês estão investindo ou colocando a esperança de vocês em algo que não pode saciar as vossas almas, as vossas vidas. Está tudo errado. Arrependam-se, mudem de vida, mudem o seu comportamento. E o verso 20, o texto diz que o Senhor convida a igreja para a ceia, para uma grande comunhão. E é interessante que o texto é absolutamente claro em afirmar que o Senhor chega para eles e diz: olha, verso de número 20, ele diz: olha, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. É como se o Senhor estivesse dizendo o seguinte para ele: eu quero chamar você para a ceia, para que você possa desfrutar do sacramento, ser abençoado pela minha santa presença, que é mais poderosa do que qualquer coisa. Esse verso bíblico que diz: eis que bato a porta, tem sido usado de muita forma, de forma equivocada por muitos irmãos, principalmente por alguns que acham que o homem, por sua própria vontade, sem que antes tenha sido convencido e regenerado pelo Espírito Santo, tem condições de responder à voz de Deus. Não, o texto diz: abre, bate a porta. O Senhor não vai violentar ninguém, Ele vai abrir a porta vai pedir que você abra a porta para que você possa aceitá-lo como Salvador. Não é isso que o texto quer dizer. O texto aqui não está tratando de incrédulos, o texto está tratando de crente. O texto está falando de gente que tomava o nome de Deus, de gente que cantava na igreja, de gente que desenvolvia ministério, de gente que frequentava culto, mas que estava morno, não tinha paixão por Cristo, vivia uma espiritualidade opaca pelo fato de que Cristo não era suficiente. E ele diz: olha, abre a porta. Ele está falando para os crentes: e se você abrir, eu vou cear com você. O Senhor, meus irmãos, convida a igreja de Laodiceia para a comunhão. Agora olha que triste, triste. Entre linhas nós entendemos isso. Cristo, o Senhor da igreja, estava do lado de fora da igreja, por isso Ele bate a porta. Existem inúmeras igrejas que, se tirar o Espírito Santo delas, elas continuam funcionando da mesma maneira, da mesma forma. Elas podem crescer, elas podem frutificar dentro de uma perspectiva humana, elas podem ter milhares de pessoas, mas estão mortas. O Senhor está do lado de fora. Ele nos convida a cear com Ele, o que é uma honra. Eu fico pensando nos crentes de hoje que deixam de participar da ceia do Senhor. A ceia não é uma opção. O participar dos sacramentos para o crente não é uma opção de querer ou não querer, é uma ordem. A ceia, como dizia João Calvino, é um meio de graça. Há uma presença real.
Os católicos romanos creem na transubstanciação. Eles creem que quando o pão e o cálice, eles são consagrados pelo sacerdote, o pão se transforma em corpo de Cristo. Então, portanto, você não pode mastigar a hóstia, porque senão você vai estar mastigando o corpo de Cristo. Os luteranos, eles creem na consubstanciação, que eles acreditam, onde eles acreditam que o pão não é o corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo está sobre o pão. Mas os reformados entendem de forma diferente. Eles entendem que a ceia é um meio de graça e é uma presença real. Quando partimos o pão em nome de Jesus, Ele se faz presente no meio do seu povo e Ele abençoa o seu povo. Esse fenômeno dos desigrejados é um problema. O número de pessoas que dizem, eu não preciso ir à igreja porque eu sou igreja, é absurdo. Deixa eu trazer uma correção para você, você não é igreja. Eu vejo pessoas dizendo, não, eu sou igreja, está errado esse conceito. Você não é igreja. Você pode ser templo do Espírito Santo, mas a igreja é a assembleia de todos os santos, é a comunhão santos, é aqueles que foram chamados para fora, que se reúnem no tempo, no espaço, e que para a glória de Deus celebram o nome de Jesus Cristo, participando dos sacramentos e ouvindo a palavra. E aí, como diz o nordestino, o cabra fica 3 meses sem participar da ceia, 4, 5, 6, uma naturalidade impressionante. Os cultos, então, vêm quando dá, ou quando pode. Pastor, eu não posso ir porque hoje é o único dia que eu tinha livre, e eu ia para o shopping assistir o Ben-Hur que está passando, e eu não posso perder essa oportunidade. Ah, pastor, nos próximos 3 domingos ou 4 domingos eu não vou poder estar, porque um é aniversário, o outro vai acontecer alguma coisa que eu não lembro o que é, mas no terceiro vai ter a festa do meu cachorro, e o quarto vai ser um momento sublime, porque vai ter um momento onde eu vou poder encontrar a vovó. Cristo não é suficiente. Jesus está dizendo para eles, eu quero convidá-los para a ceia. E ser convidado para a ceia é demasiada, é honra demasiada. É quando nós abrimos a nossa alma diante do Senhor e dizemos a Ele, ó Deus, Tu és suficiente para nós. Vamos à aplicação do texto. Em primeiro lugar, o texto nos ensina a termos cuidado com o auto-engano. Preste atenção. O que é que você pensa de si mesmo? O coração do homem é enganoso. Às vezes a gente pensa a respeito da gente mesmo algumas coisas que não são verdadeiras. Os laodicenses, eles achavam de que eles estavam bem, de que eles estavam maravilhosamente bem, eles não tinham problema teológico, eles não tinham heresia no meio deles, eles não estavam vivendo debaixo de promiscuidade, de erro. Era uma igreja fechadinha, bonitinha, arrumadinha, legalzinha, toda fantástica, mas o Senhor diz, vocês estão frios, vocês estão morrendo. Nem sempre aquilo que a gente acha que a gente é, de fato a gente é. Agora talvez você esteja perguntando, como saber de fato aquilo que eu sou? Deixando que as Escrituras iluminem a sua alma. Quando nós lemos a palavra, quando nós estudamos a palavra, nós somos confrontados por ela. Ontem, quando eu voltava de Manaus, uma viagem de 4 horas, eu estava lendo um livro que trata sobre evangelização de muçulmanos, do Tabit, um livro publicado pela editora Fiel. E eu esqueci da hora. Eu acho que eu nunca tive um voo tão rápido, tão veloz, como
o que eu estava, porque eu comecei a pensar nos pressupostos que os muçulmanos negam. Por exemplo, eles negam a doutrina da depravação total, eles acreditam em pecados menores e pecados maiores, eles acreditam que não há necessidade de pedir perdão a Deus através de Jesus Cristo. Aliás, eles nem acreditam que Jesus Cristo seja Deus. E aí, pensando nos conceitos, nos valores, aqueles princípios, lendo os versículos bíblicos, os textos começaram a saltar no meu coração, e aquilo me foi fazendo entender um pouco mais da beleza do Evangelho, e aquilo mexeu com a minha visão, e mexeu com o meu coração. Ou seja, quando você começa a permite com que a palavra de Deus venha no seu coração, ela tira não somente a mornidão, mas como ela também te livra do auto-engano. Talvez você esteja morno. Você não falta culto de domingo, mas você está morno, está morrendo. Já não ora mais. Já não lê mais a Bíblia. Quando o esposo, a esposa, o pai, a mãe chama para ir para o culto, seja lá o que for, você faz cara de poucos amigos. Você está morrendo. Cuidado. Você pode achar que está no bom caminho, mas de repente você está no caminho de morte. Há caminho que aos homens parece ser bom, mas no fim são caminhos de morte. Cuidado com o auto-engano. Segundo lugar, cuidado com a autossatisfação. Eles estavam satisfeitos consigo mesmos. Você podia dizer que tudo estava bom para os laodicenses. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Se bobear, até o time de futebol deles ganhava tudo. Sem nenhuma preocupação. Satisfeitos, mas o Senhor diz para eles o seguinte: a sua satisfação é uma satisfação para a morte, porque só existe um tipo de satisfação que traz plenitude ao homem, e essa satisfação é mediante Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Terceiro lugar, cuidado com a mornidão. Terrível isso. O texto diz que águas mornas, que as águas mornas levavam as pessoas a serem vomitadas. E o que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte para os laodicenses: eu estou pronto a vomitar-te. Meus irmãos, eu não sei se isso te estremece, mas a mim sim. Não adiantava nada daquilo que eles possuíam, nenhum tipo de recurso, de dinheiro, a profissão deles, o sucesso deles, eles estavam prestes a serem vomitados. Porque eram mornos. Quarto lugar, ou quarta advertência, é cuidado com o orgulho. Sabe o que o Senhor faz com pessoas orgulhosas? Ele as abate. O orgulho precede, a soberba precede a queda. Sabe, aquele pessoal podia dizer o seguinte: não, eu estou bem, hein? Bom profissional, muito dinheiro, estou com a melhor biga do ano, comprei uma biga fantástica, né? As minhas roupas são espetaculares, olha só o vestidão que eu estou usando. As mulheres dizendo: bobagem, eu tenho 37 pés de sapato para usar por semana, né? Os meus cabelos são feitos nos melhores cabeleireiros de Laodiceia. Eu tenho muito dinheiro, muitos recursos, eu sou uma pessoa muito boa, muito benquista. Cuidado com o orgulho.
quando a gente acha que é alguma coisa, e quando a gente se estriba nesse sentimento de que a gente é autossuficiente, de que a gente não precisa de Deus, Deus permite com que a gente seja confrontado para a sua graça, para que a ficha caia e que a gente se arrependa dos nossos pecados. Cuidado. Porque o povo é assim mesmo. É interessante que quando tudo está bem, o povo esquece Deus. Já viu isso? Já viu pessoas que chegam na igreja quando estão passando por uma situação difícil, quando a situação é resolvida, se pirulitam? Já viu gente assim, né? É assim, existem pessoas que quando está tudo bem, nem lembram de Deus, mas quando a giripoca pia, quando o bicho pega, como diz o ditado popular, as mesmas pessoas procuram pedindo oração. Eu já fiz mais de 100 casamentos, 100 cerimônias de casamento, com absoluta certeza. Existem alguns casais que eu fiz o casamento de muitos anos atrás, e eles são interessantes. Quando está tudo bem, você não ouve falar das pessoas, dos dito cujos. Mas quando a crise bate a porta, quem é a primeira pessoa que o miserável procura? Pastor, estou desesperado, me ajuda, pastor, aconteceu isso, aquilo, outro, olha, a situação está dessa forma, olha, eu perdi o emprego, né? Minha esposa não quer saber mais de mim, o meu filho está nessa situação, e aí de repente, tudo melhora, cadê o cabra? Some de novo. E aí a gente espera o cara voltar da próxima crise. Porque tem gente que é assim. São autossuficientes. O crente maduro entende que ele não pode ser autossuficiente. Ele depende de Deus em todos os momentos da vida. Ele entende que a prosperidade dele vem de Deus e que as dificuldades também vêm de Deus. Ele compreende que as lutas vêm de Deus e que as vitórias também vêm de Deus. E ele compreende que não pode ficar longe de Deus porque Cristo é suficiente para ele. Uma das piores coisas que pode acontecer para uma pessoa é ela não ter problemas. Não ter problemas. Porque a nossa natureza é horrível, é horrorosa. Quando a gente não tem problemas, a gente não quer saber de Deus. Mas quando a gente precisa de um milagre, a gente dobra o joelho, a gente canta, a gente ora, a gente não falta culto. Cuidado. Cuidado. E em último lugar, nos arrependamos dos nossos pecados, que são muitos. Que são muitos. Outra coisa que acontece que quando a gente permite com que a Bíblia lance luz sobre as nossas trevas, é que nós descobrimos quão pecadores nós somos. A gente descobre nossas mazelas, nossos erros, nossas falhas. Mas quando a gente está longe das Escrituras e não permite com que a luz das Escrituras penetre nas nossas vidas, a gente fica arrogante, que nem aquele fariseu, né, que orou e falou assim: Senhor, eu não sou como esse publicano, eu oro, eu jejuo. Mas o publicano faz uma oração dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. O texto nos traz a seguinte lição: se você tem trabalho e você está sendo próspero no seu trabalho, é porque Deus está lhe prosperando. Se Deus está lhe abrindo portas profissionais, você está se realizando naquilo que você gosta de fazer, é porque Deus está proporcionando isso a você.
se não lhe falta o pão nosso de cada dia, é porque Deus está lhe dando condições para isso. Você por si só não pode fazer nada, se do alto não existir benevolência e benignidade da parte do Altíssimo. Portanto, arrependa-se da sua autossuficiência e clame ao Senhor. Confesse suas debilidades e suas fraquezas, a fim de que Ele haja com misericórdia, porque senão nosso destino será o pior possível. Talvez você esteja dizendo: eu sei, pastor, mas eu estudei muito, eu passei nesse concurso público, eu fiz isso tudo por mérito meu. Sim, eu entendo perfeitamente que você tem mérito nisso, mas se Deus não lhe desse condições para isso, você não atingiria. Se Deus não lhe desse saúde, capacidade e inteligência, você não adquiriria. Tudo vem dele, por intermédio dele, para ele e para a glória dele. Resta-nos, portanto, sermos gratos e desenvolvermos uma espiritualidade quente e não morna, porque se mornos formos, ele nos vomitará. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.